Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia, o aprendiz estava com o seu mestre numa floresta. E o mestre perguntou ao seu aprendiz: você está vendo que ao longe passa uma carroça? E aquele aprendiz disse: sim, eu estou vendo, estou escutando. Eu consigo ouvir, eu consigo escutar. Então o mestre disse para o seu aprendiz: me diga, essa carroça está cheia, está carregada ou ela está vazia? E o seu aprendiz disse: eu não sei dizer. E aquele mestre então disse: com certeza essa carroça está completamente vazia. Então o aprendiz ficou sem entender e perguntou: mas por que ela está vazia? Porque geralmente, quando a carroça está vazia, ela faz muito barulho. E geralmente, essa realidade, ela pode ser aplicada também para nós seres humanos, dizia o mestre ao seu aprendiz. Todas as vezes que o nosso interior está comprometido, muito agitado, muito barulhento, é porque é sinal de que a gente está um pouco vazio. E quando a gente se enche da graça de Deus, esse barulho aos poucos vai indo embora. Quero chamar a atenção ao fato do grande ensinamento que aquele homem deu para o seu aprendiz. Aquela carroça está vazia ou está cheia? Como é que está o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma? Você que veio hoje para a missa, você que está em casa acompanhando essa transmissão, Deus hoje está perguntando para você: como é que está o seu coração? Está barulhento demais? Está cheio de coisa? Porque se assim tiver, você não vai ouvir a minha voz. E hoje Deus quer falar. Deus quer falar com cada um de nós. Vamos cantar assim. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Mais uma vez, solte sua voz. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Mais uma vez, vamos fazer isso rezando. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. eu quero ouvir. Eu quero ouvir sua voz. Preciso estar atento a todo movimento do céu, Em direção a mim. Fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Vamos fazer isso juntos, como igreja. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala, meu irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração.
Se você pode, feche os seus olhos por um instante, coloque a mão no seu peito. Pai, nessa manhã nós aqui estamos com o nosso coração desejoso de ouvir o Senhor. Senhor, como aquela carroça cheia de barulho, porque ela estava completamente preocupada, agitada com as coisas do mundo. Hoje, ao entrar aqui na Tua presença, nós acalmamos o nosso espírito, nós nos derretemos de amor, Senhor, por esse altar, pela palavra que é proclamada, porque a gente entende que o Senhor está aqui. Lembramos que o Senhor é todo santo, o Senhor é grande, nós somos simples e pequenos. Acalma o nosso coração, Deus, acalma a tempestade do nosso coração, e dai-nos a graça de escutar a Tua voz. Senhor, que todo barulho interior possa dar lugar agora, uma ação do Espírito Santo, que vai trazendo cura, que vai trazendo paz, que vai trazendo reconciliação. Sopra em nosso meio, sopra em nosso meio, Espírito Santo. Prepara o nosso coração. Oh Deus, nós necessitamos que o nosso coração não se feche, como nós cantamos no Salmo, que o nosso coração não se endureça, mas que nós consigamos ouvir a Tua voz. Senhor, o cansaço tem roubado, Deus, a nossa escuta. Oh Deus, vem Espírito Santo sobre nós, batiza-nos nessa manhã. E o que nós queremos pedir é isso. Fala conosco, Senhor. Fala conosco pela palavra, pela pregação, pelo irmão. Fala, Senhor. Fala conosco. Fala, Senhor. Preciso ouvir Tua voz. Eis aqui o Teu servo. Fala, irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Canta, igreja. Fala, Senhor. Preciso ouvir Tua voz. Eis aqui o Teu servo. Fala, irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Se você me permitir, eu queria dizer uma coisa. Jesus um dia ele ficou tão preocupado com a palavra que saía da boca dele, e ele disse assim: olha, eu não posso falar em todos os momentos para todo mundo. E os discípulos ficaram assim atentos, preocupados, e disse, esperando, porque eles queriam entender isso. E Jesus disse assim: olha, não jogue pérola aos porcos. Em outras palavras, Jesus estava explicando que nem todo mundo daria valor para a palavra que sairia da boca dele. Jesus estava valorizando aquilo que era do reino. Amém, minha gente? Amém? Hoje você pode colocar a mão no seu peito e dizer: obrigado, Jesus, porque todas as palavras que saem da tua boca encontram no meu coração um terreno fértil.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus amados, hoje a palavra de Deus fala para todos nós sobre uma importância. A importância de ouvir, de escutar a Deus. A igreja hoje se reúne no mundo inteiro para entender o quão importante é dar ouvidos, é escutar a palavra de Deus. Nada é mais importante do que ouvir a Deus. E isso está muito claro para nós na primeira leitura. Na primeira leitura, quando Deus fala que vai manter o seu povo por meio da profecia. Deus chama Moisés no Monte Horebe e diz: a partir de hoje, todos vão ouvir a minha voz por meio de um profeta. E é bonito falar sobre isso, porque Deus ele podia falar para todas as pessoas, Deus ele podia tocar a todos, mas Deus escolhe uma forma pedagógica de chegar ao nosso coração. Ele escolhe homens, ele consagra homens, ele elege esses homens para dizer: esses são os meus portadores, os portadores da minha voz. Escute a cada um deles. E assim foi com Moisés. A gente sabe que a partir de Moisés, outros profetas surgem. E a imagem que me vem à mente, agora eu vou dar uma pausa na pregação para dizer isso, é uma imagem que Santo Tomás de Aquino usa. Ele diz que Deus ele fala com os homens como a chuva cai na montanha. Ele diz, a montanha ela é a primeira receptáculo lá no topo, é onde chega a primeira chuva, e logo em seguida a chuva vai escorrendo, porque de igual forma e pedagogicamente, Deus age assim. Ele escolhe os seus, ele transmite a sua mensagem por meio daqueles que são os meus escolhidos. Mas nós ouvimos, Jesus ele tem palavras de vida eterna, e mesmo assim na sua época, muitos levantavam a mão e diziam: mas ele nasceu em Nazaré, pode vir alguma coisa de Belém? Porque sempre vai existir a incompatibilidade, ou seja, sempre vai existir corações endurecidos. E aí a nossa preocupação enquanto homens de Deus, enquanto mulheres de Deus, é perceber qual é o nível de escuta, quão atento eu estou para ver os sinais que Deus está dando, e o quanto Deus está falando comigo. Sabe, meus queridos irmãos e irmãs, não foi à toa que a liturgia hoje apresentou a figura de Moisés. Moisés, que foi o primeiro, aquele que iria transmitir a todos a mensagem de Deus. E a imagem de Moisés é uma referência direta ao próprio Jesus. Se a gente entende muito bem o mínimo da teologia de Marcos, Marcos evangelista vai querer dizer para todos nós que Jesus é o novo Moisés, ou seja, Jesus é aquele que vai fazer mais do que Moisés fez. E aí a gente lembra que Moisés foi o responsável pelo maior acontecimento do Antigo Testamento, que foi libertar o povo do Egito, passando pelo Mar Vermelho, e trazendo a graça da Páscoa, a vitória, uma vida nova, uma passagem para uma vida nova. Jesus é o novo Moisés, ele vai além de Moisés, é aquele que vai fazer com que a gente possa passar de uma vida do pecado para a graça, e a nossa travessia desse mundo para a vida eterna. Ou seja, a referência que Marcos faz é uma referência de dizer: Jesus está acima de Moisés, e como Deus escolheu Moisés para que o povo escutasse, a imagem de Moisés era uma preparação para a figura do próprio Cristo, que haveria de ser escutado por todos nós. O padre vai fazer e vai dividir a pregação em dois momentos, uma primeira parte bíblica, teológica, e depois o padre vai pegar 3 pontos do evangelho de hoje, e a gente vai trazer para a nossa vida prática. Essa parte bíblica, teológica, nos faz lembrar, queridos irmãos e irmãs, o que nós estamos ouvindo. Jesus falava com autoridade, foi isso que as pessoas ouviram. Lembra o que aconteceu Jesus naquele dia, no poço de Jacó com aquela mulher? Jesus ele falou, e aquela mulher ficou tão impactada, porque o que Jesus falava era uma palavra de autoridade. Vocês lembram quando Jesus estava no caminho de Emaús? O que aconteceu? Aqueles discípulos, enquanto Jesus falava, o que acontecia? Os seus corações ardiam, porque as palavras que saíam da boca de Jesus eram palavras de autoridade, eram palavras de vida. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, todo aquele povo estava em Cafarnaum,
dando ouvidos à voz de Jesus. E Jesus impactou o coração daquele povo, porque Jesus falava com autoridade. E essa palavra autoridade, ela vem de um prefixo ek, com um outro sufixo chamado ousia, do grego, exousia, que significa ele falava a partir de si. Ou seja, a autoridade não era algo de fora, mas era uma exousia, ou seja, era uma capacidade que ele tinha de falar, porque ele era a própria palavra. Amém? A gente reza e a gente diz, o verbo divino, a palavra divina se fez carne e habitou entre nós, ou seja, Jesus é a própria palavra, Jesus tem autoridade em si mesmo, então por isso que ele não precisava ficar procurando interpretar as coisas, ele era a palavra, ele era a potência de Deus, e as pessoas ficavam impactadas. Padre, o que eu preciso saber hoje? Como Deus quer falar comigo hoje no meu coração? Eu vou dizer de uma forma muito simples para você. 3 coisas a gente pode lembrar que aconteceu no Evangelho de hoje e a gente pode trazer na nossa vida prática. A primeira delas é Jesus trazia um ensinamento de autoridade e um ensinamento novo. Olhe para o Padre. Por que era novo? Porque Jesus era o verdadeiro transmissor. Jesus era o verdadeiro intérprete. Não existia ninguém mais gabaritado para interpretar as coisas de Deus do que Ele próprio, porque nós sabemos, Jesus é Deus. E o mais interessante de tudo isso, queridos irmãos e irmãs, é que a autoridade de Jesus não é algo externo a Ele, mas era Ele mesmo. Quando a gente pensa em tudo isso, a gente percebe que a imagem perfeita que a gente pode ter, todos aqueles ensinamentos, era que Jesus estava apontando para uma realidade do céu. Olhe para o Padre. Durante anos, aquelas pessoas caminhavam em cima da Torá, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia, e eles interpretavam tudo aquilo. Quando Jesus chega, Jesus traz a plenitude da verdade sobre aquele povo, e diz assim, no fundo, o que eu quero que vocês entendam é que a plenitude de tudo isso é amar, e caminhar numa direção para o céu. E aí a gente vê tudo aquilo que a gente também faz na nossa vida, e a gente pode perceber que se a gente quer fazer algo com autoridade, a gente tem que fazer algo nele. Infelizmente, essa palavra ao longo do tempo perdeu um pouco, ela acabou se tornando pejorativa, porque a gente confunde muito com autoritarismo. Mas essa palavra é tão bonita, a gente faz a partir de Jesus. Então, tudo que a gente faz se movendo em Jesus, a gente vai estar preocupado em fazer, amando e apontando para o céu. Então, você que está aqui hoje, você que está em casa, se você faz algo com a autoridade de Jesus, você vai fazer sempre algo movido pelo amor e apontando para uma realidade do céu. A pregação de Jesus não era outra a não ser pregar o reino de Deus. A pregação de Jesus não era outra a não ser espalhar o amor, mesmo quando ele precisava chamar a atenção. Mesmo quando ele dizia para aquela mulher, olha, não peques mais. Mesmo quando ele tirou o chicote e expulsou os vendilhões do templo, ele ali estava amando. Tudo que você fizer vai ser em autoridade, vai ser um ensinamento novo. A partir de Jesus, se você estiver ministrando no amor e ministrando na direção do céu. Segundo, a gente cantou um salmo tão bonito hoje, dizendo, ouvi a voz de Deus e não endureçais o seu coração. Isso é importante para nós, porque essa palavra endurecer o coração, a tradução do grego, é uma palavra muito próxima do português. A tradução é esclerol, que lembra a palavra esclerose. Esclerose a gente sabe muito bem. Antes de falar da esclerose, a gente tem que entender então, como o grego trouxe esse verbo, no fundo o que ele quis dizer para a gente, olha, você não deve jamais tornar o seu coração duro e impassível para não receber a palavra de Deus. Não feche o seu coração, ou seja, não deixe o seu coração esclerosado. Se você deixar o seu coração esclerosado, ele vai ficar fechado para ouvir a voz de Deus. E aí a gente então entende, queridos irmãos e irmãs, que a esclerose é esse endurecimento patológico de um órgão ou de um tecido, por causa da falta de comunicação entre os neurônios, entre alguns neurônios cerebrais, e até mesmo uma parte da coluna. Essa falta de comunicação, aos poucos, faz com que
um tecido ou um órgão perca o movimento e aconteça o quê? O atrofiamento, o endurecimento. Olhe para o Padre, como a palavra de Deus hoje quer chegar ao nosso coração. O pecado, ele vai atrofiando, a incredulidade, ele vai atrofiando, endurecendo o nosso coração. Mas você sabe que isso é algo muito lento, muito lento. Eu queria partilhar aqui com vocês. Ontem eu participei do finalzinho da vida de uma pessoa, e é impressionante, eu nunca tinha contemplado a morte de uma pessoa. E nós chegamos na casa daquela senhora, e a gente começou a rezar o terço, e o médico já falou assim: olha, já não pode mais levar para o hospital, ela estava lá no oxigênio, ela vai falecer aqui. E a gente foi acompanhando a morte como um passarinho que dormia, já com um respirador, e a gente demos a extrema unção, demos a indulgência plenária, cantamos, rezamos, e aos poucos aquela pessoa ia perdendo a respiração. As mãos, as pernas estavam gelando, e toda hora o padre colocava, as pessoas já não conseguiam mais ouvir, eu colocava o aparelho, ia lá ouvindo, não, ainda tem batimento, vamos continuar rezando, até completar a passagem daquela pessoa. A mãozinha dela já estava completamente esclerosada, estava completamente contorcida, dura, já não tinha movimento. E depois, com a passagem completa, quando ela foi para o céu, impressionante, questão de minutos, o corpo já estava completamente gélido. Depois, com algumas horas, a gente já sentia dificuldade de mexer no corpo dela, que o rostinho estava torto e a gente queria colocar na direção correta. Esse movimento, queridos irmãos e irmãs, está por causa da morte. Mas em vida, a gente sabe que também isso pode acontecer. Por isso que existe essa doença, essa enfermidade. Quando a gente pensa na realidade espiritual, o que a gente contempla é o contrário. São pessoas que vivem como mortos numa vida espiritual. Ou seja, não só o movimento do coração está atrofiado, mas está esclerosado. Em outras palavras, o coração está completamente fechado. Você já viu? Isso se dá muitas vezes quando você sofre e é machucado por uma pessoa. E o que acontece? Olhe para o padre, a gente se fecha completamente. Sem a ação do Espírito Santo, a gente não consegue se abrir para aquela pessoa. Queridos, a palavra de Deus nunca deve ser resistida por nós. Pelo contrário, nós devemos amar, nós devemos trazer a graça de uma sensibilidade de entender, porque Deus fala conosco, Deus está falando conosco, Deus insiste em falar conosco. E hoje, o questionamento que a gente pode fazer é: eu realmente estou com o meu coração atrofiado? Eu consigo ouvir umas coisas, outras coisas nem toca nesse assunto porque eu não aceito. Queridos, Deus, Ele só quer amar. Amém, minha gente? Deus, Ele só tem um movimento na sua vida. Deus só tem um movimento, que é o movimento de te trazer para perto dEle, e de amar você e de levar você para o céu. Todas as vezes que Deus, como um pai, diz não, todas as vezes que nós na nossa vida espiritual recebemos qualquer poda, significa que nós estamos sendo chamados para um amadurecimento. E quero te dizer uma coisa: para você crescer dói, para você amadurecer dói. Agora, querido, não queira trocar essa dor do amadurecimento pela dor da esclerose, do endurecimento do coração, porque esse é o caminho contrário à vontade de Deus. Se ouvirdes hoje a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Moisés falou, hoje Deus fala por meio dos seus ministros, a partir de Jesus. Por isso que o sacerdote é em persona Christi, é aquele que fala na pessoa de Cristo. Eu tenho muitas coisas para falar, mas eu quero terminar. Eu acho que você já entendeu. A mensagem de Deus é clara: não perca tempo. Não deixe com que as palavras de Deus se percam. As palavras de Deus não são pérolas lançadas aos porcos, mas no nosso coração há espaço para receber a voz de Deus. Padre, como é que Deus quer falar comigo hoje? Eu termino com o terceiro ensinamento. Os discípulos ficaram estupefados. O demônio ouvia a voz dele e reconhecia: tu és o Filho de Deus. Quando Jesus chegou naquela barca, estava tudo
desastroso. As ondas pareciam engolir o barco e ele diz: silencia. Olhe para o padre e escute. Porque os discípulos ficaram estupefados, graças, a gente sabe disso, graças a uma palavrinha que foi deixada propositalmente por Marcos. Essa palavra se chama tambeó, uma palavra do grego que quer dizer, eles ouviam e obedeciam. Infelizmente a tradução só está como ouviam, eles ouviam a voz de Deus. O que causava estupefação nos discípulos é que eles viam que as pessoas ouviam e obedeciam ao que Jesus fazia. O demônio obedecia à voz do Senhor, o mar obedeceu à voz do Senhor. Hoje a liturgia quer chegar ao meu coração e ao seu coração dizendo: não basta apenas ouvir a voz de Deus, não basta apenas não endurecer o coração, mas é preciso ouvir e obedecer. A gente tem que responder uma pergunta: como é que está a carroça do nosso coração? Está muito barulhenta? Está muito vazia? Ou ela quer ser cheia de Deus? Ela quer ser mais silenciosa? Para que isso aconteça, eu preciso ouvir e obedecer à voz de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ficar em pé, nós vamos terminar rezando mais uma vez. Vamos cantar isso dizendo: fala, Senhor, que eu quero ouvir tua voz. Vamos juntos. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala, irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Canta, igreja. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala, irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Creio em